Bom dia, sorria! Hoje vamos falar sobre um assunto sério. Vamos falar sobre a mentalidade e os fatos históricos que assolaram, que marcaram a evolução da humanidade, desde a pré-história, passando por várias fases: idade antiga, idade moderna, idade contemporânea. Então vamos analisar de uma forma ampla as seguintes mentalidades. Como é que eu avalio a mentalidade de uma época, de um fato histórico? Primeiro, vamos relatar os fatos. Segundo, analisar as pré-causas e causas dos fatos históricos. Terceiro, analisar a mentalidade dos fatos. A época em que ocorreu, em que circunstâncias. Filtrar, analisar por todos os ângulos, as consequências, a roda da história que não para nunca. Sabemos que a história não é linear. Ela vai acontecendo, depois surgem novos fatos variantes e, de acordo com a época, a conjuntura é outra. E as conclusões ficarão sempre com vocês. Agora sim, vamos analisar alguns fatos. Primeiro, a questão do nazismo. Moralmente, a Alemanha estava arrasada devido ao Tratado de Versalhes, com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. A Alemanha estava arrasada politicamente, economicamente, desemprego, fome, greves e conflitos internos. Então a moral do povo alemão estava muito baixa e isso fez com que o nazismo tenha feito a cabeça de 95% da população se tornar nazista e acreditar num Hitler, acreditar num líder que foi surgindo aos poucos. O nazismo começa com teóricos como Rosenberg, entre outros. A partir de 1920, vai eclodir em 1933. Hitler, com a sua teoria de um Estado forte e de uma raça pura ariana, em que a Alemanha seria a primeira potência da Europa e, quiçá, do mundo. Nazismo, esse sistema político que perseguia minorias sexuais, judeus, ciganos, negros e opositores políticos, artistas também. Então esse nazismo não surge na noite para o dia. Ele vai surgindo passo a passo e Hitler, passo a passo, vai conseguir ser chanceler. Em 1934, cria-se a Constituição de Weimar, que vai ser solapada por Hitler, e ele chega ao poder. E já antes da Segunda Guerra Mundial, ele já constrói nas periferias, nas redondezas de Berlim, campos de concentração para isolar os seus oponentes. Então o nazismo ele não surgiu assim do nada. Ele vai ser construído durante algum tempo até eclodir em 1933. Como consequência, tivemos a Segunda Guerra Mundial, arrasou a Alemanha. Como o moral da Alemanha estava muito baixo na Primeira Guerra Mundial e com o Tratado de Versalhes a Alemanha teve que pagar a despesa da Primeira Guerra Mundial com 28 milhões de dólares em carvão,
Posteriormente, as empresas alemãs se uniram com Hitler e soergueram a economia alemã. A economia alemã passou a ser pujante de novo na Europa. Mesmo proibido de fazer tanques, armas, aviões de guerra, munição, elas foram sendo fabricadas e estocadas e utilizadas na Segunda Guerra Mundial, onde Hitler, com seu plano de recuperar territórios da Alemanha perdido, como Alsácia-Lorena na França, França e Alemanha sempre foram inimigos, e depois ele queria expandir por toda a Europa e até pelo mundo inteiro, formando o Terceiro Reich, o Terceiro Regimento. Primeiro Reich, primeiro regimento, Império Romano. Segundo Reich, para alguns autores, o Império Turco Otomano. E o terceiro seria a Alemanha soberana. Arrasou a Alemanha numa Segunda Guerra Mundial e, consequência, milhões e milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. E o mundo, após 1945, entra numa nova ordem econômica. Um segundo fato histórico, podemos analisar, foi o apartheid, a segregação que ocorreu na África do Sul a partir de 1960. A África do Sul, tribal, entre Xhosas e Zulus, duas tribos de cultura diferente, onde o negro passa a ser segregado, separado, vive em bantustões, reserva de mão de obra. Não pode ir à praia, as praias são cercadas com arame farpado, não pode servir o quartel para não saber utilizar armas e lutar contra o governo branco, governo de origem holandesa e inglesa. O negro vai ganhar menos do que o branco, vai ter que utilizar uma pulseira no seu braço para a identificação do seu patrão. E até Gandhi, já nesse início do apartheid, contesta tudo isso e vai depois ir para a Índia, libertar a Índia. Gandhi, indiano, que estudou na África do Sul, advogado. O negro não podia andar nas calçadas, só andar no meio da rua. Então, surge depois Nelson Mandela, líder do Congresso da África do Sul, vai justamente falar em luta armada, o povo pegar em armas contra o governo, é preso, condenado por 27 anos, isolado numa ilha na África do Sul, junto com seus companheiros, depois volta ao poder como presidente, mas não assim, algumas coisas não conseguiu realizar na África do Sul, por causa de divisões internas. Então a mentalidade da época era segregar os negros. Passamos então para a questão da Igreja Católica no mundo. A Igreja Católica, os católicos sempre foram perseguidos há 2000 anos atrás, de 2000 anos atrás para cá. Os católicos se reuniam em catacumbas, em grutas, escondidos do Império Romano, foram perseguidos pelo Império Romano. Os católicos vão apenas se consolidar católicos com o Papa Pedro, o Pescador, um dos apóstolos de Cristo. E aí a Igreja Católica passa a ter um grande poder político e econômico. A Igreja Católica tinha uma mentalidade no Brasil, no século XVI, em achar que negros e índios não eram filhos de Adão e Eva, não estavam no testamento bíblico, não constavam da Bíblia. Adão e Eva eram os principais personagens, e os negros e índios não faziam parte dos dois, como consequência. Depois vem Jacó, Abraão, suas 12 tribos, Moisés, etc. Por isso poderiam ser escravizados. E assim foram escravizados no Brasil.
e na América. E também a igreja teve um lado negativo, que foi justamente a Inquisição. Espanha, Portugal, França, principalmente em Portugal, punindo, condenando, torturando, levando à fogueira, levando à morte, homens e mulheres que eram obrigados a se converter ao catolicismo. Então, nomes como Oliveira, Macieira, Pereira, Laranjeira, nomes de frutas, eram cristãos novos, né? Como foi Fernão de Noronha, que virou Fernando de Noronha, cristão novo, que explorou o pau-brasil no litoral brasileiro. Então, tinham que se converter ao catolicismo. Então, a Igreja Católica ligada ao Estado. Depois, a Igreja Católica se separou do Estado, ficou laica. Algumas reformas foram feitas apenas em 2000 anos. As principais foi com o Papa João XXIII, com encíclicas papais, Paulo VI também, e hoje o Papa Francisco tem uma outra mentalidade e já aboliu algumas regras mais conservadoras da Igreja, chamado de Papa dos Pobres. Um outro fato também, que hoje está bem refletido em nossa sociedade, é todo o processo de evolução da violência urbana, da violência do país, do Brasil, que começa justamente com a formação do Estado português aqui a partir de 1530. O Brasil nunca foi pacífico, houve várias revoltas contra portugueses, de brasileiros, ou lusos brasileiros, com balaiada, revolta dos malês, que eram negros africanos escravos que sabiam ler e escrever, como cabanagem, revolta dos alfaiates, como conjuração mineira. Então, várias revoltas surgiram no Brasil nos últimos 500 anos. E a escravidão deixou um ranço, porque a escravidão fez com que o negro, quando foi liberto por pressões inglesas e internas, de abolicionistas, o negro foi largado à própria sorte, sem documentos, sem emprego, sem instrução. As mulheres ex-escravas foram ser prostitutas e os homens foram trabalhar de biscate. E aí criou-se todo um processo de separação das classes sociais, como fosse castas, uma grande escada em degraus. Os negros sempre menos valorizados, ganhando menos. Depois a pobreza também aumentou, junto com os negros, cria-se as favelas, tá? E, bem mais tarde, a questão das drogas, né? 1960, drogas leves, 1980, drogas mais pesadas, que se popularizaram e ficaram baratas e criaram justamente todo um ambiente de violência por causa da classe média e dos ricos é que consomem realmente as drogas. Outras pessoas consomem também de uma forma recreativa por causa justamente da banalização e por causa do preço das drogas ficarem acessível a todos no mercado, claro, proibido, porque a lei proíbe o tráfico de drogas. Vem aí a repressão policial e não se resolve nada, só causa dor, sofrimento e morte de todos os lados. Então, uma elite do atraso que criou os senhores de engenho, depois criaram a política familiar, o coronelismo, e até hoje nós temos políticos, bisnetos, trinetos de senhores de engenho, principalmente do Nordeste. Estão na política tradicional do Brasil. Famílias tradicionais do Nordeste, do coronelismo, inchada e voto. O voto de cabresto, a compra de voto. Então é um país historicamente com vários problemas
sociológicos. Hoje, o Nordeste mudou muito socialmente, mas ainda há muitos bolsões de miséria dentro do país. Então a mentalidade da elite do atraso é manter uma mão de obra barata. Assim como foi lá na África do Sul também, criar uma mão de obra barata. Então, de uma forma ampla, geral, falamos sobre a mentalidade da época. A mentalidade da época de Portugal, no século XVI, era escravizar o negro índio para, com mão de obra gratuita, fornecesse muito açúcar para a Europa, e Portugal foi uma grande nação rica no século XVI. Isso é a mentalidade de Portugal na época e a mentalidade de outros países também em vários fatos históricos. Domínio político, domínio religioso, domínio econômico sobre uma civilização contra outra. Aqui é o Neutroso, muito obrigado e boa sorte.